o projeto de infraestrutura, eles são, eles são entregues juntos, tá certo? Então, quando é que o projeto de superestrutura e infraestrutura geralmente são feitos separadamente? Quando a edificação ela possui cargas a um patamar muito elevado de cargas, né? Tem um patamar muito elevado de cargas, que neste caso seriam edificações como prédios ou complexos muito extensos, né? Em que o projeto de fundações, ele geralmente, devido à quantidade de responsabilidade, a quantidade de carga envolvida, as fundações, o projeto de fundações é feito por um escritório especialista em fundações, tá? Então, por exemplo, eu disse certa vez a vocês que hoje, se algum cliente vier me contratar para fazer um projeto estrutural de um edifício de 25 andares, por exemplo, eu não tenho know-how, mas eu não vou negar isso a ele, né? Eu vou contratar um consultor para fazer o projeto junto comigo, né? Uma pessoa de renome, aqui da região tem, o Dr. Paulo, por exemplo, ou um outro, né, de um escritório conhecido de fora, que seja, para a gente fazer juntos. E eu tenho certeza, né, que o projeto de fundações, apesar de saber dimensionar fundações aí de um porte até aproximadamente 10 andares, né, que são cargas aí relativamente médias, mas eu não me arriscaria a fazer o projeto de fundações de um prédio grande. Então, nesse caso, a gente terceiriza quando tiver todas as cargas nos pilares, né, cargas horizontais, momentos fletores e cargas verticais, sondagem do solo. Na verdade, a sondagem do solo desse tipo de empreendimentos a gente deixa para fazer depois. É o projetista de fundações que vai dizer, olha, eu quero sondagens aqui, aqui e acolá, sondagem de tal tipo até determinada profundidade. Então, eles que vão dizer isso para a gente, tá? Então, um projeto de grande porte, ele envolve toda uma característica específica de elaboração dos projetos. Não é uma coisa comum, tá? E, inclusive, devido ao alto nível de investimento, né, envolvido ali, geralmente, aquilo que a gente vem conversando ao longo dessas últimas aulas, né, de o escritório de arquitetura e engenharia estarem trabalhando juntos, né, geralmente, em projetos de grande porte, você tem o escritório de arquitetura, não é somente um arquiteto, realmente é um consórcio ou uma associação de arquitetos. Existe o escritório de engenharia que é contratado para trabalhar junto, ou seja, aquela ideia de o projeto arquitetônico começar e o estrutural vir logo em seguida, né, antes mesmo de o início de um, né, ser logo após o início do outro. E assim eles vão trabalhando em paralelo, tá? Não em série, em paralelo. E, inclusive, dependendo do investimento, ainda tem uma terceira empresa que é contratada geralmente para compatibilizar tudo, ou seja, para chegar aqui, projeto arquitetônico, projeto de engenharia e casar tudo, tá certo? Hoje em dia são as empresas que trabalham com o BIM, por exemplo, né? É o, é o tipo de compatibilização que é mais interessante hoje. Então, nesse tipo de projeto, a prática ela já é meio que correta, né? A prática correta, porque o investimento é alto e os investidores exigem que a prática seja feita assim, porque eles sabem que erros no projeto podem causar prejuízos enormes e como a gente está falando de uma coisa de grandes proporções, os prejuízos também seriam enormes, tá? Então, tentem aplicar isso nas pequenas obras, porque quando vocês passarem a fazer obras maiores, né, você já está inserido naquela realidade, beleza? Bom, então, dentro desse aspecto aí, o projeto estrutural, ele de pequeno porte, pequeno e médio porte, ele é constituído por superestrutura, que é a parte de cima, pilares, vigas, lajes, tudo, né? E infraestrutura, que seriam os projetos de fundação. Nos casos de estruturas de médio a baixo porte, esses projetos já vão juntos, tá certo? Então, vamos dizer, assim, Paulo, faz um projeto estrutural para mim. Eu já sei que são, na verdade, dois projetos: o projeto de estruturas e o projeto de fundações, tá certo? Dentro do projeto, basicamente, eu tenho duas coisas a mostrar, vamos dizer assim, duas informações muito importantes, tá?
A primeira informação importantíssima é a forma ou forma. A gente acostuma na obra a dizer projeto de forma, certo? É a forma que nós vamos fazer para concretar as peças, como o concreto é o elemento mais usado, né? Então é como se fosse uma forma de bullets, entre aspas, tá? A forma que eu tenho que fazer para que o concreto fique nas dimensões, nos lugares corretos, tá? Seguindo o projeto. Ou pode ser interpretado também como projeto de forma, tá bom? Projeto de forma, a forma dos elementos estruturais, a forma que esses elementos têm que ter. Ou um ou outro, tanto faz. O importante é entender o que ela traz para a arquitetura, o que ela traz para a engenharia, a influência desse projeto de forma ou de forma no projeto, tá bom? Bem, eu já tinha conversado com vocês de que o projeto estrutural, ele é o primeiro a ser executado, correto? Ou seja, apesar de o projeto arquitetônico ser o mais importante, né, dos projetos de um empreendimento, ele não é o primeiro a ser executado. Ele geralmente é executado, vamos dizer assim, por partes. Primeiro vem a estrutura, que vai definir as formas, vamos dizer assim, os elementos que vão manter a estrutura em pé. Depois vem os fechamentos e painéis, revestimentos, pinturas, e tudo isso vai gerando a arquitetura, tá certo? Nesse caso, como cada elemento desse vai gerando a forma arquitetônica, a volumetria, né? Que lá no SketchUp a gente consegue fazer uma volumetria com alguns traços, rapidinho a gente já consegue uma volumetria. Mas na vida real, nós precisamos de uma estrutura, depois de fechamentos e painéis, revestimentos, pintura, esquadrias e vidros, coberturas, portas, né, tudo mais. Então, veja que a volumetria que você faz lá no SketchUp ou no Revit são volumetrias que elas são compostas por diversas disciplinas. Se qualquer uma dessas disciplinas não estiver em completa compatibilidade com o projeto arquitetônico, você vai ter uma influência negativa. Algo não vai sair da maneira com que foi planejado no projeto arquitetônico. Tudo bem? Então, o projeto de forma ou de forma é o projeto, vamos dizer assim, talvez o mais importante que o arquiteto deva conhecer, que ele deva olhar assim e já verificar, não, isso aqui está certo, então não, isso aqui está errado, tá? É muito importante que você conheça, saiba ler, interpretar um elemento como esse, tá certo? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um projeto. Deixa eu só ver um negócio aqui, colocar o chat para cá para vocês, quando vocês falarem algo, eu ver, eu visualizar, tá? Muito bem. Então, essa daqui é a aparência de um projeto de forma. Identificação de um projeto de forma. Ela tem desenhos relacionados à planta baixa e esses desenhos eles estão em harmonia ou devem estar em harmonia com as paredes do pavimento em que você está representando a forma, tá bom? Então, exemplo aqui, ó. Esse projeto ele é a forma do pavimento térreo, nível 25, ok? Então, no projeto arquitetônico, onde tem a maioria dessas vigas aqui, ó, a grande maioria dessas vigas que vocês estão vendo aqui, elas são compostas por um elemento externo, na verdade, dois elementos externos que delimitam o tamanho da peça. E tem um elemento que é destacado de outra cor que representa o eixo desse elemento, tá? Eu geralmente faço a impressão inicial dos meus projetos coloridas. Por quê? Porque fica mais fácil de visualizar, tá? Fica muito mais interessante para você fazer a sua mensagem ser entendida pelo profissional, né? Pela pessoa que vai executar, tudo bem? Então, onde tem essas linhas azuis aqui, ó, são o eixo das vigas
que estão sustentando as paredes dessa edificação, tá certo? Então, ó, você visualiza aqui que é uma casa que tem várias paredes e não necessariamente cada viga dessa está suportando uma parede. Então, só para mostrar para vocês, essa viga aqui, por exemplo, ela tem uma função estrutural, mas não é suportando parede, porque aqui é um vazio. Essa casa aqui, isso aqui é um vazio inteiro, tá? São 6,25 m aqui, ó, de vazio, tá? Quem entra na casa aqui já tem a visualização da piscina que fica aqui atrás. Então, um vão inteiro aqui, ó. Sala de estar, jantar, aqui do lado tem uma área gourmet e a piscina logo atrás, tá? Qual é a consequência? E aqui eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Qual é a consequência de você ter poucos pilares na edificação? As cargas ficam concentradas, tá certo? É tipo assim, vocês já viram aquele povo, uns caras que tiram a camisa e deitam numa cama de pregos, né? Aquela cama de pregos lá tem um monte de pregos, centenas e centenas de pregos. Eu não estou dizendo que é fácil que eu faria aquilo ali, né? Até porque o meu peso é bem maior e vou me lascar. Mas aquele princípio ali é o seguinte: ele tem que ter uma quantidade de pregos suficiente para que o peso dele seja bem distribuído. E assim, a força do peso dele, que fica sobre cada ponta de prego, ela é dividida, ela é menor. Não é suficiente para rasgar a pele dele, entenderam? Agora, bota 3 pregos e deita lá, que eu duvido. Não vai. Por quê? Porque o seu mesmo peso vai estar dividido agora somente em 3 pregos. Então vai ser um peso muito maior que vai rasgar a pele dele, vai furar ele. Então esse é o princípio. Então vamos trazer isso agora para a engenharia. Quanto mais pontos de descida da carga, menores serão as cargas em cada ponto desse, tá certo? Ou seja, se os vãos são pequenos, os pilares também são pequenos. Por quê? Porque a carga está muito distribuída, né? A carga está muito bem distribuída ali nesses pilares, nesses vários pilares que existem. Quando você quer vãos grandes, significa que a carga que está lá em cima, ela vai ter que ser distribuída em menos quantidade de pilares. E isso resulta em uma carga maior em cada pilar, tá? Então, ó, só para mostrar para vocês aqui. Se você olhar aqui esse projeto, ele tem dois tipos de fundação. Aqui nesse projeto da forma do pavimento térreo, dá para você ver a projeção das fundações dessa estrutura, tá certo? Então, olha aqui, ó. Aqui, nessa cor aqui que é ciano, né? Eu tenho a projeção, né, achurada aqui, ó, de um pilar. Que pilar é esse? Pilar 21 tem uma seção de 25 por 50, tá? Ele está apoiado sobre que tipo de fundação? Aqui, ó, é a representação de uma fundação do tipo superficial chamada sapata, ok? Que ela tem, esse aqui é a planta baixa dela, por exemplo, e o corte dela é esse aqui, ó. Aqui é o pilar, ela abre o ponto de contato para que essa superfície aqui seja maior e distribua melhor a carga no solo. O tamanho dessa abertura aqui, ó, o tamanho dessa base, né, se ela é maior ou menor, vai depender da relação carga-solo. Nunca de uma coisa exclusiva. É sempre da relação carga, que está chegando nesse pilar, versus resistência do solo. Sempre é isso, gente. Carga, resistência do solo. Essa relação carga e resistência do solo vai me dar o tamanho da sapata. Então, eu posso ter fundações muito pequenas por causa da carga, que é pequena também. E eu posso ter fundações muito pequenas, mas por causa do solo. A carga pode até ser grande, mas o solo é muito resistente. Então, a fundação também pode ser muito pequena, certo? Então, eu tenho esse tipo de fundação aqui, ó, que em planta é representada desse jeito, é chamada de sapata.
Então veja que eu tenho aqui várias sapatas de vários tamanhos diferentes. Depois eu vou abrir a planta de locação para vocês verem. Mas aqui eu tenho uma sapata, aqui eu tenho outra. Vocês estão vendo que são tamanhos diferentes. Por quê? O solo aqui pode até ser o mesmo, mas a carga em cada pilar é diferente, tá? Então aqui tem elementos lá em cima. Isso aqui esses pilares são esbeltos, né? São pilares que têm pé direito duplo. Essa casa tem pé direito duplo nessa região. Então esses pilares sobem a 6 metros, com essa dimensão aqui. Aqui na frente, aparentemente não tem muita carga, mas aqui desse lado, ó, ele suporta o peso. Aqui, por exemplo, está mostrando que a escada ela se apoia aqui e esses pilares que tem um nome morre na frente significa que ele vem lá de baixo, mas quando chega nesse pavimento aqui, ele não continua, ele morre. A gente chama de pilar que morre. E o que é um pilar que nasce? Pilar que nasce é aqueles pilares que nascem em cima da viga. Aí, ao invés desse nome morre, vai estar nasce, e a cor dele não é verde, é outra cor. Tá certo? Então veja que tem umas fundações aqui que são até grandes, ó, depois a gente vê lá o tamanho delas. E aqui tem esses elementos que são diferentes da sapata, né? Tem esse círculo, essa forma geométrica aqui, ó, envolvendo os círculos, né? E no centro desses círculos todos tem um pilar, beleza? Isso daqui, pessoal, é a representação em planta de um bloco de ancoragem. Bloco de ancoragem ou bloco de coroamento. Esses blocos são necessários quando você precisa transferir a carga de um ponto para mais de um ponto. Por exemplo, a carga desse pilar aqui, ó, do pilar 12, ela está chegando aqui no solo e eu preciso transferir ela para o solo com uma fundação. Quando a sapata ela não é suficiente para transmitir essa carga, né? Ela vai ficando gigante demais. Ela precisa ser transmitida para o solo de uma outra forma. E a outra forma é o contrário de fundações superficiais, que é fundações profundas, tá bom? Qual é o tipo mais conhecido de fundações profundas? Tá aqui, Destaque. estacas, isso mesmo. São as estacas, tá certo? Estaca ela pode ser de tamanhos diferentes, diâmetros diferentes, profundidades diferentes, tipo de execução diferente, tá? Então cada uma tem sua característica e dimensionamento. Aqui na região nós temos que considerar sempre o tipo de solo. Para cada tipo de estaca tem um tipo de solo, tá bom? Quando o solo, por exemplo, está imerso em água, né? Você tem um lençol freático, você tem que usar um tipo de estaca, de execução de estaca, que não deixa a água preencher o concreto que você está concretando da estaca, tá? Depois eu explico mais sobre isso em outra ocasião. Tem estacas que você simplesmente cava e tira a broca, como se fosse uma furadeira, e fica lá o buraco, e você só joga o concreto, só concreto. Joga concreto e um aço, quando precisar. E tem estacas que, depois que a perfuratriz começa a furar, ela não pode mais sair desse buraco até que você já comece a concretar. E aí, dentro dessa perfuratriz, existe um tubo de concreto, que bombeado, que é o furo saindo. É isso aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é o furo. É a broca saindo do furo e o concreto entrando por dentro da broca. E aí, ela saindo aqui, ó, e o concreto já ficando, não deixando brecha, espaço para entrar água ou para o furo desmoronar. Quando, por exemplo, você está concretando em uma areia. No litoral é muito comum, você usa esse tipo de estaca, chamada estaca hélice. Então, a broca só sai quando ela já está deixando o concreto, não dá espaço para desmoronamentos, tá? E isso é um problema muito grande, porque se você está concretando uma estaca, não tem como você verificar se teve desmoronamento ou não. A única maneira de você verificar isso é com o volume de concreto. Pô, se eu escavei 15 metros com um diâmetro de 50 centímetros, eu sei qual é o volume daquilo ali. Se gastar menos concreto do que o que é esperado, é porque
desmoronou alguma coisa no meio do caminho e o concreto está aqui em cima. A estaca não tem 15 metros, a estaca tem menos, entendeu? Nesses casos, lascou, né? Você tem que fazer mais umas 4 estacas em volta, fazer um bloco maior, que é para a carga descer para outras estacas, porque aquela dali já não tem a mesma capacidade, ela não é tão funda, tá? O princípio do funcionamento da estaca, muito aluno pergunta, e é mais ou menos esse, ó. Uma sapata, tá aqui. Imagine que essa formazinha aqui dessa lanterna é como se fosse um sapato. Vou colocar aqui para vocês verem mais fácil. Vamos dizer que isso aqui, ó, é uma sapata, tá bom? Aqui é o pilar e a sapata larga. Aqui tá uma relação bem estranha, mas beleza. Como é que ela transmite carga para o solo? Isso aqui é o solo. Ela transmite carga para o solo, simplesmente o peso do pilar vai ser transmitido para a ponta. Então, é essa superfície aqui que transmite a carga do pilar para o solo. Nós chamamos isso aqui de transmissão da carga pela superfície da ponta, beleza? Já em um, já em uma estaca, né, ela não tem essa ponta. Porque você escava ela, não tem como você fazer uma ponta lá embaixo, né? Então, como é que ela funciona? É mais ou menos esse princípio aqui, ó. Eu poderia fazer isso, né, ó, só que facilmente a ponta iria furar o solo, não é isso? Então eu faço uma estaca e o princípio dela é exatamente esse, ó. Minha mão está envolvendo essa caneta e isso eu estou fazendo força aqui e existe uma resistência. Eu não consigo descer essa caneta, né? Eu tenho uma certa resistência dela para descer. Por que que ela não está descendo? É pela ponta? Não, porque a ponta está aqui soltinha. Não tem nada aqui embaixo, suporte. O que que está fazendo ela não descer? A palavrazinha chamada atrito, tá? Esse atrito está ocorrendo aqui, ó, entre o solo, minha mão é o solo, e a superfície da estaca. A caneta é a estaca. Então, isso aqui é um princípio da estaca. A estaca funciona por atrito lateral. Paulo, quer dizer que a ponta tem 50 centímetros aqui de diâmetro, por exemplo, numa estaca de 50. Ela não ajuda em nada, ajuda sim. Principalmente se você tiver. É uma porcentagem, tá? A norma para solos arenosos é até 20%, se eu não me engano. Até 20% você pode considerar que a ponta está ajudando a carga da estaca. Mas principalmente você considera que a resistência de ponta é muito boa quando você encontra rocha. Quando você encontra uma camada de rocha e você crava ela, a ponta lá, né? A ponta da estaca você crava na rocha, aí pronto, aí fica seguro. Todo engenheiro adora quando encontra a rocha na sondagem, tá? Então, o princípio é esse, ó. Eu estou causando um atrito em volta aqui dessa estaca e eu tenho uma certa resistência. É óbvio que tudo tem limite, ó, certo? Tudo tem limite. Se eu botar muita força, vai descer. Por isso que em alguns casos, tá aqui, ó, você tem mais de uma estaca, você tem mais de uma estaca para resistir ao esforço de um pilar, tá bom? E o que é que influencia na resistência de uma estaca? Tipo assim, cada estaca dessa aqui vai resistir a 12 toneladas. O que é que influencia? Por que é que elas não resistem a 40? O que influencia é o seguinte: a área de contato aqui do solo com a estaca, ou seja, o diâmetro da estaca importa muito, e a profundidade dela, tá? E claro, como sempre, em toda consideração de fundações, uma coisa que importa muito, que influencia bastante, é o tipo de solo. Se o solo é arenoso, se é argiloso, se ele é um silt, isso tudo influencia na característica de resistência. Tudo isso é calculado, né, no cálculo de fundação, tá? Tem alguns métodos de cálculo, Ike Veloso, Toto Quaresmo, Teixeira, são os principais, tá? São as pessoas, é o nome das pessoas, né, dos estudiosos, engenheiros, que, vamos dizer assim, que fizeram um método de cálculo desse atrito, dessa resistência, para cada tipo de solo, tá?
O que é que a gente usa geralmente na engenharia? Cada engenheiro tem sua consideração, né? Alguns usam software. Eu, para cálculo de fundação, eu não uso software para fundações profundas. A gente usa os métodos, né? Com auxílio de algumas planilhas, a gente consegue estimar essa carga da estaca e é óbvio que a gente coloca uma margem de segurança para a gente não chegar também no limite, né? E a gente usa uma média ponderada aí dos métodos, ok? Tá todo mundo calado, tá todo mundo entendendo isso aí? Tudo tranquilo até agora? Tá tranquilo. Tranquilo. Show de bola. Tranquilo, professor. Continuando então, ó, todos esses que estão com esses círculozinhos aqui, ó, são indicações de blocos de ancoragem e estacas. Então, por exemplo, para a fundação desse pilar aqui, ó, esse pilar 15. Para a fundação desse pilar 15, foi necessário bloco com estacas? Não, aqui é uma sapata, tá vendo? A sapata está enterrada, né, abaixo do nível. Já no pilar 17 eu precisei de 3 estacas. E olha para cá, no pilar 18 eu precisei de 2 estacas. Estão vendo aqui o bloco aqui, ó? O bloco ele tem a forma necessária para jogar a carga em cima de 2 estacas, não é isso? Já esse daqui, ele já precisa, esse aqui, ó, ele já precisa de 3 estacas. Então o bloco ele tem uma forma que consegue lançar a carga desse pilar em cima de 3 estacas. Então veja que o bloco, ó, quanto maior o número de estacas, maior o tamanho do bloco, beleza? Então esse pilar 3 aqui, por exemplo, ó, além dele concentrar a carga do térreo, do superior, da cobertura, ainda tem esses 4 pilares aqui, eles são os pilares que têm a caixa d'água. Então tem um peso maior esse pilar, tá? Aqui tem um pilarzinho também que precisou, e os demais, só esse daqui, que ainda pegou também. O resto, tudo sapata, tá certo? Porque a carga é menor, tá certo? Então, esse é o bloco de ancoragem. Existe uma planta, espera aí. Essa planta aqui, pessoal, é a planta, geralmente ela é a primeira. Pelo menos eu, nos meus projetos, eu coloco aqui, ó, tem 18 pranchas o projeto estrutural dessa casa. O solo é bem ruim, vocês viram, né? Precisou de estaca em alguns pontos. Então, eu preciso aqui dar um detalhamento, né, nos elementos. E a primeira prancha, geralmente, é aquela, você sempre tenta numerar as pranchas pelo número que você vai precisar na obra. Qual é a primeira prancha que eu vou precisar na obra? Locação. Se vocês não sabem o que é locação ainda, vocês estão pagando gerenciamento, então? Não, ainda não. É no próximo semestre, né? Acredito que seja. Tá. Então, lá em gerenciamento, faz parte da ementa de gerenciamento falando sobre locação, tá? Então, mesmo que alguns de vocês já saibam, ou se não sabem, vão ver na disciplina, eu vou só dar um resumo aqui e vocês vão entender como é que é lá. Basicamente, é uma diagramação em 2 eixos, eixo horizontal e vertical. Os eixos horizontais você chama de você dá letras A, B, C, D, E, F, G. E eixos verticais você dá números. Eixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por exemplo, essa sapata aqui, essa sapatinha aqui que é a 29, ó, desculpa, a P9, né? É a sapata que dá suporte ao pilar 9, essa daqui. Essa forma de representar aqui, pessoal, a sapata e as informações da sapata ficam aqui em cima, do lado dela, acima e do lado, tá? Então, por exemplo, dessa daqui é o pilar 9, o pilar tem 20 por 65, o H0, que é a altura da sapatinha, é de 25 centímetros, H1, que é a altura do fusto, desse cuscuz que a gente chama, né? É de 65 centímetros, e do nível 0 para a cota de assentamento dessa sapata existe 1,5 m, tá bom? Então tem que cavar 1,5 m para poder assentar essas sapatas. Aqui estão essas informações, ó. DF, né, do nível 0 para baixo,
H0 e H1, certo? Então tem aqui para você ver. Isso daqui é o bloco, ó. Pilar, vamos dizer, duas estacas, aqui é um exemplo, é típico, né? Eu tenho duas estacas e o bloco está aqui para fazer uma carga vertical pontual aqui, ser distribuída em dois pontos, nas duas estacas, ou três ou quatro, né? Então, eu vou fazer o quê para fazer a locação de uma casa dessa? Eu vou criar um gabarito, que é uma tábua de madeira nivelada em volta, né, ao redor do local onde vai ser construída a obra. É importante que essa tábua de madeira, esse gabarito esteja no esquadro com a casa, certo? Ou seja, se a parede da casa aqui, ó, segue essa linha, o gabarito tem que seguir essa linha. Por quê? Porque se o gabarito estiver desalinhado com o local que deve ser correto para a casa vai ficar torta. Então, é talvez, depois que você começa a concretar, não tem mais volta, né? Então, é o ponto mais crítico da obra, é a locação, para que não haja nada errado, tá? Então, você cria aqui, bota uns tapumes de madeira, umas tábuas de madeira, como se fosse um cercadinho, né? Todo nivelado, e aí você começa a fazer as medidas. Aí coloca, encontra o eixo A, bota lá o eixo A, vai simplesmente riscando, e a partir dele, do cruzamento entre o vertical e o horizontal, você vai conseguir encontrar o ponto de inserção, né, de cada pilar desse aqui, o ponto de locação desses pilares, tá bom? E aí, a partir dos pilares, você faz o desenho, né? O desenho de onde, no chão, você faz um desenho com cal, para dizer onde vão ser as escavações. Começar as escavações, tá certo? Aqui, ó, por exemplo, esse pilar 17. Pilar 17, ele tem três estacas com estacas de 40 centímetros de diâmetro, tá? Aí, Paulo, como é que eu logo isso aqui? Como é que eu sei aqui onde é que vai ficar cada estaca? Porque esse 93,7 está dando a distância entre um eixo mais próximo e o eixo do pilar. Mas e o eixo das estacas? Aí você vem aqui, ó. Você tem tudo bem detalhado aqui. Esse eixo aqui, que é o eixo do pilar, você consegue jogar para onde é que vão ser posicionadas as três estacas desse bloco. Assim como o de 5, assim como o de 2. Tá certo? E por aí vai. Então essa casa aqui ela tem 19 estacas, né? E o resto é sapato. Beleza? Então isso aqui é uma planta de locação. Locação, locar, né? De você locar alguma coisa no terreno. Colocar alguma coisa no terreno. Locar ele tem várias interpretações, né? Várias formas de se usar a palavra locar, mas no caso aqui de locação na estrutura é você realmente fazer um diagrama para marcar no chão, puxando algumas linhas, né? Onde exatamente cada pilar, cada eixo vai ficar, cada face vai ficar, tá bom? É muito importante essa etapa. E aí, a partir disso daqui, você vai conseguir marcar aqui, ó, o local da casa, tá bom? Os mesmos gestos que a gente viu lá na locação tem aqui, ó, certo? E aí, só para mostrar aqui, por exemplo, se eu tenho um eixo aqui G e eu tenho aqui um outro eixo 1, então o pilar P15 ele está no cruzamento referenciado com o cruzamento G1, entenderam? Então G1, se você vem aqui nessa tabela, ó, qual é o número do pilar mesmo? 15. Você vem aqui nessa tabela de cima, tá aqui o pilar 15 é o penúltimo. O pilar 15 tem a seção XY. Aqui ele tem o XY do eixo dele, tá certo? Então ele está a 1,47 m do começo do projeto, 1,97 m do começo do projeto no outro eixo. A carga dele é de 31 toneladas, carga mínima, porque tem interações, né? Aqui embaixo, aqui do lado, né, tem o tamanho da fundação e quando tem bloco ele mostra aqui também, certo? E aqui ele diz, ó, as coordenadas de referência, né? Locação no eixo X. No eixo X, se você quiser alocar, 137 tem o P9, 147,50 tem o P15 e por aí vai, tá?
Paulo, que distância é essa que você está falando? É assim, pessoal. Aqui eu tenho um eixo X e Y, tá? Igual ao AutoCAD, o AutoCAD não possui um zero também? Um ponto zero? Aqui também existe um ponto zero. O ponto zero dessa edificação é aqui, que é a entrada da casa é aqui, e o eixo zero é exatamente no piquete. Vocês sabem o que é piquete, né? Que marca em loteamentos. É exatamente o piquete do lote dessa casa, é o zero. Então, você vai, olha, o piquete, a topografia deixou aqui, tal. Ele deixou 4 piquetes. Beleza, então você vai fazer o seu gabarito a partir desses piquetes. Por quê? Porque aí do piquete, andando aqui na horizontal, ó, no eixo 1, eu vou ter 1,37 m. Lembrando, as medidas são todas em centímetros. Você vai ter aqui, ó, 1,37 m. De onde? Do eixo 1 até o piquete, que é o zero, tá? Então existe um zero nesse eixo de coordenadas. E o eixo G, apesar de você achar que o eixo A é o eixo mais próximo de zero, na verdade é o G, tá bom? Aqui nesse caso. Então o G, ó, está a 1,95 m do piquete. Então o piquete está bem por aqui assim, ó. Então quando você vai andando aqui para cá, você vai encontrar aqui o eixo 1 e andando para cima, né? No caso vertical, você vai encontrar o eixo G. Então, essas medidas que tem aqui do outro lado, ó, são a distância desse eixo horizontalmente, né? Até, horizontalmente, no caso, verticalmente, até a parte de baixo, que é o limite do terreno na parte de baixo. Deu para entender? Então, aqui, ó, quando chegar no final, esse eixo A, ele está a uma distância do zero do terreno, está a uma distância de 12 metros e 17 centímetros e meio. Entenderam? Então, essa é a diagramação. E aqui, o eixo 7, ó, se eu olhar aqui, ele está a 15 metros e 5 centímetros do começo do terreno. Então, assim eu consigo fazer uma alocação bem bacana. Olha só esse pilar aqui. Esse pilar, pilar 11, ele ficou exatamente no eixo. Então, ele não tem mais nada aqui de informação, ele está no eixo. Você cruzou esses dois eixos aqui, ó, o D e o 7, você já encontra o eixo desse pilar. Já nesse daqui, ó, o pilar 4, ele não coincidiu com nenhum eixo. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma referência, ou seja, eu tiro uma distância do eixo dele para o eixo mais próximo, do eixo do pilar para o eixo mais próximo. Então, aqui, ó, na horizontal, ele tem 17 centímetros e meio de distância do eixo do pilar para o eixo A. E verticalmente eu tenho 55 centímetros e meio de distância do eixo do pilar até o eixo 6. Então eu consigo fazer a alocação. Tá dando para entender, né? Então esse projeto que tem uma diagramação, né, com eixos e números aqui em cima, são o projeto de locação da obra, planta de locação. Tudo bem? Tranquilo até agora? Tudo bem. Ó, gente, essa forma aqui, ela é do térreo, tá? A gente tá vendo aqui, ó. Forma do pavimento térreo. Vocês estão vendo que não tem aqui nenhuma laje, é só viga e a representação da fundação que está enterrada, certo? Já aqui, ó, foi colocado na mesma prancha, né? Porque o projeto de forma é o primeiro. Já foi colocado na mesma prancha algumas formas, né, ou forma de outros pavimentos. Aí, por exemplo, esse aqui é o da caixa d'água. Esse daqui é o do pavimento 1. Então, não tem essas plantas que vocês viram, essa planta que vocês viram aqui, ó, pavimento térreo. Veja, nessa planta todinha tem dois pilares, ó, esse pilar aqui, 7, e esse pilar aqui, 14, que eles morrem. Quer dizer, eles não sobem. Então eu vou olhar agora o pavimento superior, isso aqui é o pavimento térreo. Eu vou olhar o pavimento superior. E nesse pavimento superior eu vou ver que eles não existem, ó. Nem o pilar 7, que estava por aqui, e nem o pilar 14, se não me engano, estava aqui. Tá certo? E olha que todos os outros pilares estão aqui ainda. Eles vêm e passam, certo? Só os verdinhos que morrem aqui nesse pavimento. Tá certo?
Se vocês observarem, pessoal, essa planta ela já é um pouco diferente. Ela é a forma ou forma do pavimento superior, que está no nível 340. O que é o nível 340? Quer dizer que do nível que eu estabeleci como zero do meu projeto, esse nível aqui está a 3,40 m lá desse nível zero, tá? Então esse negócio de nível é uma forma de você controlar os níveis. Vocês também usam isso na arquitetura. Essas bolinhas redondas, ó, elas estão entre as vigas. Vocês estão vendo? As vigas continuam aquela mesma coisa. Eu tenho aqui tem uma viga, ó. Eu tenho um vermelho desse lado, um azul que é o eixo, é só você ver, o azul é o eixo, e do outro lado tem outro vermelho. E sempre tem a indicação aqui, por exemplo, ó, V232. Essa daqui, V213. Essa daqui, V215, certo? Essa daqui, V219, e por aí vai. Qual o tamanho dessa viga? Ela é de 25 por 45. Paulo, qual é a largura e qual é a altura? Sempre a inércia da viga ela é maior na altura. Então, quer dizer, isso exceto nas vigas faixa, mas não é o caso aqui. Então, por exemplo, 25 por 45. 25 é a largura, 45 é a altura, beleza? Paulo, por que que tem 215? Quer dizer que nesse projeto já está passando de 200 vigas? Não, pessoal. O 1 e o 2, né, no caso, vigas 100 e pouco, vigas 200 e pouco, vigas 300 e pouco, são só para controlar o nível, tá? Eu faço isso para ficar mais fácil de você olhar para essa planta aqui e saber que você está no nível 2, no nível 2 da casa. Por quê? Porque todas as vigas começam com o número 2. Se eu tiver aqui, ó, no térreo, eu estou no térreo, é o primeiro nível que eu vou fazer, que eu vou construir. Todas as vigas começam com 1. Então aqui é a viga 101, aqui é a viga 108, tá? Então, pessoal, você sempre sabe qual é o nível que você está, beleza? Do mesmo jeito as lajes. Aqui tem uma laje, por exemplo, ó. Essa laje aqui é indicação de laje treliçada, tá certo? Aquelas lajezinhas que a gente costuma ver aí nos pré-moldados. Essa é uma laje 211 e ela está representada no detalhe 2. Vamos procurar o detalhe 2 só para a gente ver? Está aqui o detalhe da laje e ela é a 2. Então, ó, aqui é um corte dela. Esse vermelhinho é o quê? O isopor, tá? Existe 6 centímetros que é para ser concretado em cima do isopor e a treliça tem 8, né? A treliça tem 8 centímetros de altura. Na verdade, não é só a treliça, né? A treliça e o bloco. Tem 8 centímetros. E a geometria dela? A largura entre um e outro é 40 centímetros e a sapata tem 10, tá certo? A nervura, vamos dizer assim. Então aqui você tem as informações da laje, tudo bem? Essa daqui, por exemplo, ó, é um tipo de laje que ela tem repetição dupla, lajes mais carregadas, tá certo? Então ela tem aqui, ao invés de 10, tem 23. Beleza? Então, quando você vê essas bolinhas assim, ó, L, né, o nome L é laje, tudo bem? Aqui, por exemplo, tem uma viga curva, a escada bem aqui, existe aqui um balançozinho, ó, tá? Então veja que o projeto ele tem que casar com a arquitetura no que diz respeito à volumetria. Por exemplo, todo esse perímetro aqui, ó, tem que bater com a arquitetura. O vazio que você deixou aqui no piso, no pé direito duplo, tem que bater também. Não pode ter essa bolinha com essa indicação de laje, não. Isso aqui é como se fosse uma achura, tá? Não pode ter achura aqui, não. Tem que ser assim, vazio. Mesmo que no projeto estrutural não tenha aquele X do vazio, que tem que ter no arquitetônico, né? Você precisa verificar. Chegou lá, abriu a planta, veja, tem um L aqui de 200 e pouco? Não, não tem. Então quer dizer que isso aqui é aberto. Realmente não tem nenhum tipo de laje, beleza? Aqui na escada, pessoal, vocês estão vendo que não tem viga aqui, é como se fosse aberto, ó. Aqui é a velha pele de vidro, certo? Pele de vidro na escada que vai de cima até embaixo. Essa escada é plissada, que é aquela escada que só tem apoio embaixo e em cima, e no meio ela é um balanço livre, né? Tá aqui ela, ó. Ela é um balanço livre, ela tá perto aqui do pilar 9, mas não existe ferragem unindo os dois. Então aqui é a laje de escada, LE,
laje de escada 6, laje de escada 8, laje de escada 7. Todas as dimensões aí. Aí agora, pessoal, aqui, ó, depois sobrou um espacinho, já começa o projeto de ferragem. Aí então, até agora nós vimos projetos de forma, que é basicamente formas que o concreto vai ocupar, que as lajes vão ocupar, que tudo vai ocupar, para que você possa edificar edificar a sua edificação. Beleza? Então você tem que saber interpretar esse projeto de forma, né? Muito bem. Espero que tenha dado aí para visualizar, mas deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui para vocês do projeto estrutural. Acho que está na última prancha. Pronto, ó. Aqui é um corte. Eu sempre coloco na última prancha. É o corte da estrutura. O corte não está cortando o patamar da escada, né? Mas daqui dá para ver, ó, como é que a estrutura vai se comportar. Tem os pilares aqui, os elementos que estão sendo cortados estão achurados de vermelho, né? A vermelho e preto. Essas aqui são lajes que estão no sentido, nesse sentido, né? Então não dá para ver não dá para ver essa parte ali. Aqui, ó, é uma coisa muito importante do projeto estrutural, mas que depende muito da arquitetura, né? Se vocês não dimensionarem direito o rebaixo do forro, eu vou acabar suprimindo aqui, ó. Por exemplo, se você quer um vão muito grande e você não dispõe de uma altura suficiente, essa viga ela vai crescer para poder fazer o pé direito, aliás, para poder o vão ficar em pé, essa viga vai ter que aumentar a inércia para poder resistir a esse vão, certo? E aí, quanto mais ela cresce, mais o forro vai ter que baixar, tá certo? Então, ó, aqui algumas vigas, ó, eu estou tentando sempre manter a viga externa, que é essa viga 227, não, aliás, que é essa viga 236 que está lá atrás, que eu não estou vendo ela cortando, eu estou vendo ela em projeção. Ela é a mais baixa que tem. Ó, todas as vigas nas bordas, né, lá atrás, aqui do lado, elas são mais baixas. Para quê? Para o forro vir encaixar. Agora as outras, ó, tem que ter um espacinho para poder o forro passar, beleza? Se você não der a correta relação entre o tamanho do vão que você quer e a altura do rebaixo do forro, né? Quanto que você quer o forro aqui para baixo, eu projetista, né, estrutural, não posso mudar o tamanho da escada. Eu não posso simplesmente pegar esse nível aqui e elevar um pouquinho mais. Por quê? Porque eu vou estar mudando a escada. Então, é interessante que vocês entendam que, se você quer um vão muito grande, aumenta um degrau na escada. Por quê? Porque você aumentando aqui um degrau é o quê? 16 centímetros. Pô, você está disponibilizando mais 16 centímetros para eu aumentar a inércia da viga. Então, o rebaixo do forro não vai precisar ser prejudicado, entenderam? O rebaixo do forro ainda vai ficar confortável, né? Ali 2,55 para cima, né? 2,60 para cima, tá certo? Isso para uma residência. Então, tentem sempre se lembrar disso, ó. As vigas externas elas estão bem mais baixas e as vigas internas, exceto quando tem parede, né? Por exemplo, aqui tem uma parede, né? É uma parede não, uma pele de vidro. Pele não, né? Na verdade vai ser uma esquadria mesmo. E aí a viga rebaixa para poder a esquadria ser fixada aqui nessa viga. Já aqui, ó, o forro tem que passar reto. Agora me diz uma coisa. Isso daqui, pessoal, ele deve ter uns 5 centímetros, tá? Se o forro passar aqui, o próprio forro já vai ocupar uns 3 centímetros a 4, a placa de drywall, né? Então, já vai ficar bem perto aqui dela bater nessa viga. Agora me diz, cabe uma sanca aqui? Não cabe. Então aí já começa a voltar aquela história. Mesmo se você não terminar os projetos complementares, é importante que você termine pelo menos as informações básicas que vão influenciar no projeto estrutural. Por exemplo, um luminotécnico é muito importante. Você não sabe o quanto um luminotécnico é importante para liberar para o estrutural. Quando as pessoas ouvem falando isso, você fica dizendo, para quê, Paulo? Está aqui. Eu não consigo colocar uma sanca. Uma sanca de iluminação indireta, né, para você fazer a iluminação indireta, para ela ficar com a iluminação toda uniforme, né, bonitinha, para não ficar parecendo gambiarra,
tem que ter ali no mínimo uns 15, de 10 a 15, entenderam? Então, dificulta bastante se você não tiver já esse projeto desde o começo. Porque existem projetos em que a gente muda o tipo de laje exatamente para evitar muitas vigas passando aqui. A treliçada é a mais barata, sim. Mas se você bota uma sanca bem grandona no vão aqui, eu vou tentar fazer com que esse vão não tenha viga. E aí, nesse caso, eu passo para uma laje diferente, uma laje treliçada, ou, desculpa, uma laje protendida, que aí o cara tem que gastar dinheiro para trazer ela para cá, porque ele tem que pagar o frete e tudo mais, né? Porque não tem aqui na região. Eu vou ter que usar uma laje nervurada, do mesmo jeito, eu tenho que trazer as formas de Fortaleza, né? Aquelas formazinhas azuis, que são as cubetas. E por aí vai. Maciça, é muito pesada, é muita, muita, muita carga, né? Então, realmente são casos bem específicos para você usar maciça. E por aí vai. Então, isso aqui é o corte. Olha a diferença aqui. Isso aqui é uma sapata. Essas sapatas aqui estão lá atrás, ó. Essa daqui é uma sapata. E isso daqui é um bloco. As estacas aqui vão descendo. Elas, na verdade, não acabam aqui não, tá, gente? Elas descem aqui, ó. Essas estacas aqui têm 14 metros. Beleza? Tá aqui uma cota de nível. O nível térreo 25, sim, é outra coisa. Todo mundo, todo arquiteto parece que quando vai desenhar, adora uma história de um mais 10, né? Piso térreo coloca mais 10. Pessoal, faz uma continha comigo, certo? Um terreno padrão assim, tem no mínimo aí 25 metros. 25 metros, se chover, a água que cai no quintal ou que cai em qualquer área da casa, ela tem que ir para frente, correto? A água da chuva para ir para a rua. Se eu tenho 25 metros, vamos considerar que a água cai lá no fundo, né? Para poder a água ter uma vazão bacana, água de chuva, né, de pluviais, ter uma vazão bacana, ela precisa ter uma inclinação. Essa inclinação, ela gira em torno aí, para não ficar alagado, gira em torno aí de uns 2%, tá? Vamos considerar 2%. Até 1,5% daria se for mais de um tubo, mas vamos para 2%. Então coloca aí, ó, 25 metros vezes 0,02, beleza? 2%. Eu tenho, só aqui, eu tenho 50 centímetros de diferença de nível entre o fundo do terreno e o meio-fio da frente, né? No caso, a parte de cima da frente. Eu tenho meio metro. Então, como é que você coloca 10 centímetros? Deu para entender? Se você coloca 10 centímetros, essa casa vai ficar alagada, né? O terreno, ele não vai conseguir jogar água para frente. Porque sempre que a gente pergunta, né, esses 10 centímetros, essa cota mais 10 é com referência a quê? Ao meio-fio. A resposta não é sempre essa? Ah, mas o terreno é inclinado. Não, é o meio do meio-fio que passa no eixo da casa. Então, se eu tenho 10 centímetros só, eu vou ter um tipo de alagamento, tá bom? Então, é sempre bom você pensar um pouco mais. Então, por exemplo, nessa casa aqui, ela só não precisou ficar mais alta porque ela é uma casa de esquina, certo? Então, o fundo, entre aspas, ele não tem 25 metros, né? Ele tem ali só no máximo 12. Acho que foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui. 12 vezes 0,02. É exatamente isso, ó. Tá? A largura do terreno é 12 metros, perto de 12 metros, 12 a 15. E você tem 2% de inclinação para drenagem ou para escoamento superficial, fica 25 centímetros, tá certo? Deu para entender? Então, esse negócio da cota do térreo não é chutada. Eu sei que, gente, muitas vezes você vai começar um projeto e você é meio que automático, né? Não, rebaixo do forro vamos botar 40 centímetros. Ah, a cota do térreo vamos colocar aqui mais 10, né? Eu sei que é automático, mas vocês têm que começar a entender. Às vezes até aluno chega no quarto semestre usando bloco de escada. Você usar bloco de escada para simplesmente posicionar no seu projeto é quase que
um atestado de que você não está sabendo o que está fazendo. Por quê? Quer dizer que todo projeto teu vai ter a mesma cota de diferença de nível entre o piso e o teto, e o piso de cima, o piso de baixo e o piso de cima, porque alguns de vocês, infelizmente, né, cometem esses erros em sistemas 2, tá bom? Então é até bom já ir alertando aqui, né? Pessoal, a escada, ela é dimensionada, né? A quantidade de degraus é dimensionada. A diferença entre o piso de baixo e o piso de cima é dimensionada. Uma escada que ela é, por exemplo, encrausulada, sempre muda isso aí, que é uma escada que não tem como crescer para nenhum canto, né? Você não pode errar ela. Os níveis têm que ser exatos, né? Vá lá, conte o número de degraus várias vezes, confira se realmente está chegando, tá bom? Porque senão o nível vai ficar diferente e na hora do projeto estrutural, se o engenheiro não perceber isso, né? Que também é um erro dele também, se ele não perceber isso, o projeto vai ficar com um espelho de tamanho diferente do que você propôs, entendeu? Ou seja, pode ficar menos confortável do que o que você pretendia, ou pode ficar com um degrau diferente, o degrau de baixo ou de cima diferente. E as pessoas sentem, né? A gente, quando está subindo, sente quando um degrau muda de tamanho, beleza? Então tá aqui um pouco do corte, ó. Então veja que aqui tem por exemplo, tem uma esquadria, a gente colocou aqui um perfil metálico, né, para suportar a parte de cima da esquadria. E esse perfil metálico só é instalado depois, no final, se o pessoal da vidraçaria precisar, tá certo? Mas esse aqui, por exemplo, esse corte passa num pé direito duplo que tem pele de vidro. Pele de vidro não, que tem esquadria de vidro, tá? Beleza. Então isso aqui é forma, ou forma, tá certo? Agora, se você olhar aqui, ó, o projeto começa a ter uma outra configuração. Essa outra configuração são o quê? São as armações, ó. Então, cada sapata, ela tem aqui o desenhozinho dela. Tem um desenhozinho dela aqui, ó. Essa sapata aqui é a S9, sapata do pilar 9, tá? Ela tem o desenhozinho dela, que é o tamanho que ela tem. Então, essa sapata aqui, ela tem 2,15 m por 2,60 m. Sapata grande. Quase essa sapata aqui vira estaca, né? E um pilar também, ó, relativamente grande, 20 por 65. Beleza. Então aqui, ó, desse lado de cá, existe um negócio que parece mais um código de barra, né? E aqui embaixo outro também. O que que eles dois significam? Esse ferro que está assim, ó, essa parte aqui, ó, que está uma linha desenhada, né? Existe essa linha desenhada aqui. Ela é o ferro, é a forma do ferro que vai estar aqui dentro. Mas aqui só tem um, Paulo. Mas não é apenas um. Aqui, ó, o primeiro número sempre indica a quantidade de ferros que existe nessa posição. Então quer dizer que nesse sentido aqui existem 15 barras de ferro, tá certo? 15 barras de ferro. Qual o número desse ferro? Só para controle, né? Porque tem uma tabelazinha que eu vou mostrar depois para vocês. Aí você tem que identificar qual é o número do ferro. O ferro é o número 33. N33. Símbolo universal de diâmetro. O diâmetro dele é 12,5 milímetros de seção. C barra, Paulo, significa o quê? A cada 15 barras do ferro N33, que tem um diâmetro de 12,5, a cada quantos centímetros? Cada um, a distância entre cada um? 17 centímetros. Paulo, e C igual é o quê? C igual é o comprimento total, já considerando as viradas, tá? Então, ele é um ferro que tem 2,32 metros. Paulo, mas aqui em cima está dizendo que ele tem 2,6, ó. Aqui é a distância dele nesse sentido, e aqui esse 16 é a virada daqui, e esse 16 é a virada do outro lado. Mas se você somar aqui 206 mais 16 vezes 2, você tem 238.
Ah, então eu falei errado. As viradas estão nesse daqui de dentro, tá? Não estão nesse aqui de fora. Beleza? Então eu tenho aqui um ferro que tem no corte ele tem que ter 232 e aí quando eu faço a virada dele, ele vai ficar com 238, tá? Porque o ferro alonga um pouco, tá bom? Bom, então vamos ver aqui essa numeração de novo agora, lendo de uma forma que dê para entrar. Ei, Paulo. Oi, pode O falar. ferro alonga na dobra, é? Oi, O ferro alonga, que você disse? ele alonga. Quando Aí você, é o que? Na dobra, é a hora que a pessoa dobra, é? quando o quê? Se é quando a pessoa dobra. Quando você dobra ele, aquela curvinha que ele faz, ele dá uma alongada, certo? Então, assim, o ferro é cortado reto, aí quando você vira ele, quando você dobra ele, ele entra ali num estado ainda, naquela pequena região onde você dobra, ele sai do seu estado, pontualmente ele sai do seu estado elástico, certo? Mas, como é o aço, ele ainda continua em uma configuração de uso, tá? Então, por exemplo, ele entra numa fase de escoamento, por isso que ele vira, né? Você dobra ele e ele não volta para o lugar. E aí, nesse escoamento, ele tem um breve alongamento. Eu estou achando 8 centímetros, 6 centímetros. Esses 6 centímetros aqui eu estou achando muito de alongamento. Eu vou até verificar isso daqui, essa configuração no software, mas esse alongamento ele existe, tá certo? Quando você dobra, o ferro alonga um pouco. Se você depois for passar a trena lá, puxando um cordãozinho, depois deixar o cordão em pé e medir ele, o que você cortou para o que está lá, sempre aumenta uma coisinha. 1, 2, 3 centímetros, tá certo? Nessas viradas. Ó, aqui, vamos tentar ver aqui a leitura dele agora, tá? De uma forma mais rápida. Porque quando a gente vai falando um por um, fica parecendo, é coisa demais. Mas, com o tempo, você sempre identifica. Tem softwares, né, que vocês vão encontrar em programas, em pranchas, né, softwares que dão uma nomenclatura diferente. Tipo assim, o diâmetro está antes do número do ferro, ou o 15, que é a quantidade, está depois do diâmetro, perto aqui do C barra. Mas você começa a entender a lógica e você já capta isso no ar. Você já capta que é realmente isso dali, tá certo? Então vamos lá, ó. Vamos ver o código desse ferro. 15N33, diâmetro 12,5, a cada 17, com comprimento total de 2,32, 232. Vamos para esse aqui agora. Esse aqui está em pé por quê? Porque ele é nesse sentido aqui, certo? Então já está indicando. São 19N31, com diâmetro de 10,0, a cada 11, com comprimento total de 278. Tá certo? Vamos pegar um outro exemplo. Aqui, ó, vamos pegar agora não a base, vamos pegar agora o em pé, certo? Esse pilar aqui, ó, ele tem o estribo do pilar, que é esse daqui, ó, 15 por 25, tá? É o estribo, que é o que amarra os ferros. Tem aqui o ferro de costela, tá? Para evitar alguns esforços cortantes também, beleza? E aqui tem o ferro que fica em pé no pilar, né? Ele tá aqui nessa posição porque é ele que fica aqui, ó, em pé, nesse pilar, tá? Então vamos ler ele aqui. São 4 ferros N27 de diâmetro 10,0 com comprimento total de 1,61. Aqui eu já digo que ele pode variar, né? Mais ou menos 35 centímetros, depende da cota de escavação, tá bom? Então, no projeto já permite que haja uma variação para mais ou para menos de 35 centímetros na profundidade, tá? E por aí vai. E esse N35, Paulo, significa o quê? Tá aqui, ó. Aqui é uma relação de aço. Essa relação de aço contempla todas essas peças, ó, pilar 1 no trecho térreo, sapata 14, sapata 8 e etc. E aqui tem os N's. Vamos ver o N33, que é aquele que a gente está vendo. Ó. Tá aqui. N33, o diâmetro dele tá aqui. O diâmetro dele é o 12,5. A quantidade desses ferros, 29. Vamos conferir se tem realmente 29. N33, 29.
Paulo, N33 aqui só tem 15. O que está acontecendo? Tem que ter um N33 em algum outro lugar. Ctrl F. N33 tem que ter em algum outro lugar mais N33. Aqui tem 15 barras. 2 e 15. 2 e 15. Tá aqui. Localizar N33. Eu tenho um N33 aqui, beleza. Essa quantidade aqui parece que está errada nesse projeto. 20, ah não, 29. 29, N33 só tem 15. Não tem nenhuma outra sapata desse jeito. Gente, eu peguei isso aqui, tá dando uma diferençazinha. 29, era para ter 29 unidades, mas eu só encontrei 15. Aqui tem S9, S9 aqui tá único, N33, 29 unidades. O comprimento está correto, 29 unidades. Por que você está 29 unidades? Só para dar aula, hein? Na hora de dar aula, deixa eu ver se todos estão assim. Vou pegar o N31. N31 é para ter 19. 1, 2, 7, 8. N31, 19, 2, 7, 8. Ó, o N31 tá certo. Acho que esse aqui foi um equívoco aqui na hora de detalhar o projeto, gente. Porque o N33 está dizendo que tem 29 lá, mas aqui só tem 15. Vamos conferir o outro. 34. 34 é para ter 17. S10. 34, 17. É só ele mesmo. Foi só o que eu peguei para Cristo. Acontece. N26, 18. N26, 18. Aqui tem 36. N26, 36. S15, N26. Ah, tá aqui. N26 tem outra aqui, ó. N26 tem o mesmo comprimento, ele tá aqui também. Ah, o N26 é do pilar. E tem esse aqui da viga também, da sapata também. Que são mesma numeração, entendi. Tem alguns equívocos aqui, pessoal. Vou até conferir isso daqui, que esse projeto ainda não foi entregue. O número daqui é para bater com o diâmetro e a quantidade, tá certo? O diâmetro é a quantidade, conforme o 31 bateu, o 34 e o 29, beleza? Então, esses que não estão batendo aqui, vocês. Vou mandar para a Camila isso aqui. Bom, enfim, o número daqui, nesses números, nesses que eu peguei, eu tenho que revisar, porque aqui está errado de cara, tá? Já dá para ver que está errado, porque a quantidade não está batendo. Esse aqui era para ter 15, tem 29. O 35, aliás, o 26 também, né? Que a gente viu ali agora há pouco, tem 36 aqui. Tem que só contar se ele tem realmente 36. Então, esses errozinhos
não é para acontecer, tá bom? Tá aqui nessa prancha aqui, porque acabei colocando aqui sem ver esse erro e agora visualizei o erro mostrando para vocês, tá? Então, o correto é que o número que está aqui, ele bata com o número que está na identificação do ferro, tá? Nesses ferros aqui. E a quantidade dele tem que bater também. Ele pode estar repetido lá em algum lugar, por exemplo, ter duas sapatas iguais. Inclusive tem aqui, ó. Aqui dá para ver que a S6, ela tem duas. O que é que significa vezes 2? Vamos procurar a S6. Cadê a S6? Eu acho que está em outra prancha. O problema é exatamente esse, sabia? Ela está em outra prancha. S6, prancha 6, eu vou procurar agora na prancha 7. Procurar aqui na prancha 7. S6. S8, P7, P8, 14, 15, 14, 9. O pilar 6 está aqui. O pilar 6 está aqui. E a fundação do pilar 6 é porque ela é igual ao pilar 7. Por isso que ela está vezes 2, tá, gente? Então, essa sapata aqui, ela é duas vezes. Ela vem para esse pilar aqui e para o pilar 7. Então, eu tenho o pilar 6 se repete duas vezes. É por isso que ele está aqui, ó, duas vezes S6, que é a mesma do pilar 7, que está desenhada lá, tá? Então, tem o pilar 7, o pilar 6, mas eu tenho aqui a fundação da sapata 6, são duas vezes, tá? Então, ela tem que bater aqui, tá certo? E essas aqui são da fundação. Então, aqui, por exemplo, são 18 ferros N26 com diâmetro de 12,5 a cada 15 com comprimento de 2,62. Aqui são outras fundações, por exemplo, aqui tem um bloco, ó. Aqui tem um pilar que joga sua carga em duas estacas, certo? E aí tem aqui as ferragens do bloco. Existe um caixão, né? A ferragem caixão, que é de 5,0, um ferro pequeno, é o menor ferro que existe. Aliás, não é o menor ferro, tem o 4,3 ainda, mas estruturalmente falando, a gente tenta evitar o 4,3 só realmente onde tem peças que têm pouca carga. Então, num bloco, tá aqui, ó. Os caixões que ficam como se fossem um esforço cortante, eles são de 5,0, são 5 elementos, então bem pouco. N7 de 5,0. Aqui, ó, tem esse U, né, virado para cima. Tem 4 desses ferros N6 de 5,0 a cada 10 nesse bloco, tá? Na parte de cima, aqui, ó, a gente visualiza que existem mais 5 ferros N8, 5,0 a cada 12. A distância entre um e outro, 12. Vamos conferir isso aqui. 5 vezes 12 dá 60, não é isso? 60 centímetros e aqui o bloco tem 70. O recobrimento de um lado de 5 centímetros, recobrimento do outro de 5 centímetros, tá certo? Então tá batendo. Porque a armação, ela não pode ficar exposta, ela tem que ficar protegida pelo concreto. E em fundações, o recobrimento ele é sempre maior, tá certo? Então, 4,5, 5 centímetros, que é esse caso aqui, tá bom? Isso aqui, pessoal, é indicação de estribos, ó. Aqui é o estribo, é o ferro que amarra as barras que passam verticalmente, tá certo? E aqui está, por exemplo, uma costela. Então, por exemplo, eu tenho 8 N13, ferro de 5,0, com comprimento de 12, ficou sobreposto aqui. Com comprimento de 12, não, de 121, tá? Que é esses ferrinhos aqui. Esses outros aqui são os ferros de
costela, né? Que são esses Szinhos, tá? Tá vendo? Dando para ver um Szinho aqui dentro, né? Que são esses aqui, ó, N12. N12 é esse aqui, tá certo? Para que ele serve, Paulo? É um elemento que tenta diminuir os esforços de flambagem entre essas barras, não do pilar, mas das barras, certo? A flambagem das barras para que elas fiquem íntegras aqui no meio, para que esse ferro não saia da posição, mantenha a distância entre eles aqui no meio do pilar. Aqui o estribo garante isso, mas aqui no meio não garantia. Então, por isso que esse ferro existe. E aí vem as vigas, pessoal. Por exemplo, essa viga aqui, ó, é a viga 101. Ela está localizada em que pavimento? Já que começa com 100, ela está no pavimento térreo. Existe um ferro aqui em cima, que vai de uma ponta a outra dela, e existem reforços, tá? É assim, ao longo dessa viga eu tenho vários pilares. Por exemplo, tem o pilar 2 na ponta, tem o pilar 3 aqui na outra, 4 nessa daqui, 5 nessa daqui. Ao longo desses pilares, essa viga ela vai sofrendo esforços diferenciados. E como é concreto armado, esforços diferenciados necessitam de armações em posições diferenciadas. Então é por isso que, ó, tem um ferro base, que é o ferro geral, que vai de um lado a outro, e existem alguns reforços, ó. Reforços nesse trecho aqui, né? Provavelmente nesse trecho aqui pode ser o do pé direito duplo, que no pé direito duplo, que aí a alvenaria ela é muito mais pesada, então vai demandar um pouco mais nos apoios, né? E eu tenho reforços superiores aqui nos pilares. Por quê? Porque como essa viga ela é chamada de contínua, ela vai ter aqui, ó, uma tendência de deformação desse jeito. Ela embucha no meio do vão e quando chega em cima do vão ela sobe. E aí o momento fica diferente nos apoios. O momento nos apoios ele fica negativo. Então a armação vai para onde? Nos apoios, para cima. Então, em uma viga contínua, o que mais você observa é que as armações negativas elas ficam mais em cima, tá certo? As armações negativas elas vão existir em maior quantidade. Então, olha aqui, ó, os reforços estão só na parte de cima. Embaixo, ó, tem só tem duas armações, realmente. Duas não, né? É uma só. É porque aqui ele sempre corta quando chega perto dos 12 metros, né? E aí ele continua com outra barra. Então, ó, primeira camada aqui, ó, 12, duas barras de 8 e aqui duas barras de 8. Mas essa viga vai tender a ser rasgada pelos pilares devido ao apoio, por isso os momentos negativos surgem. Então, onde é que a armação ela é necessária? Nos locais onde a viga está tracionada. Então, aqui tem muita armação na parte de cima. Nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse e nesse. Nesses locais, são locais onde a viga vai estar trabalhando tração na parte de cima? Sim. São os apoios do pilar 2, do pilar 3, do pilar 4, do pilar 5. A nomenclatura continua a mesma. Aqui, ó, um ferro N30 de 8,0 de diâmetro. A diferença é que aqui, como não é mais aquela fundação, armação da fundação, você tem, não tem aquela existência do C barra, né? Você tem somente o C de comprimento, tá certo, pessoal? Não tem aquele C barra porque não é arcada, ele é corrido, ele é na extensão da viga, tá bom? Então vamos ler aqui, ó. São dois ferros 8,0 na parte de cima, na primeira camada, nas vigas aparece esse negocinho aqui, ó. Um C significa primeira camada. 2C significa segunda camada. E o que é esse negócio de primeira e segunda camada, Paulo? Quando fica muito saturado na parte de cima, esses ferros todos aqui, ó, 2, 5, 6. 6 ferros não vão caber todos na parte da primeira camada, no primeiro alinhamento. Aí ele vem para o segundo alinhamento, tá certo? Que no caso é chamado de segunda camada. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui dá para ver, ó, em cima existe um trecho, né, em cima de um pilar que tem 6 ferros ao mesmo tempo.
Então, não vão caber todos aqui na primeira camada. Isso daqui é a primeira camada, ó. É a camada mais próxima da parte de cima. Aí, se não cabe, ele vem para qual? Vem para a segunda camada. Entenderam? E essas armaçõezinhas aqui são as armações que a gente chama de pele, ó, que ficam na linha neutra, ou perto da linha neutra da viga. Essas armaduras de pele, elas evitam que a viga fique desconexa. São essas aqui, ó, essas barrazinhas aqui, e ele diz aqui qual é a armação que é de pele, tá certo? Então esse ferro aqui de 6,3, ó, que é bem fino, ele é utilizado 2 vezes 3, ou seja, 3 de um lado da viga, 3 do outro da viga. É armadura de pele, tudo bem? Então vamos ver aqui, interpretando leitura. 2 ferros N27 com diâmetro de 8,0, com comprimento total de 562, localizado na primeira camada. Isso daqui são os estribos, 22 N15 a cada 14. Estribo, sim, ele é espaçado, né? Então tá aqui, ó, N15, 63 N15. Paulo, 63, mas aqui tem 22. N15 aqui também, ó. No caso vai somar, né? E N15 aqui. Quando você somar todos, vai dar 63. Então o estribo é esse, e aí você tem que ter o C barra, porque você tem que dizer a quanto cada estribo desse vai existir, né? Só para que fique claro, ninguém fez nenhuma pergunta, ou estão entendendo tudo, ou estribo em concreto. Vou pegar uma imagem aqui só para, porventura, alguém que não sabe o que é um estribo. Tá aqui, ó. O estribo, pessoal, é esse retângulozinho aqui, ó, que vai amarrando as barras longitudinais, tá certo? Esse estribo ele serve para duas coisas. Primeiro, para manter a viga íntegra, né, para manter o aço íntegro na forma que você quer na viga, posicionando as barras nos locais certos, né, para você posicionar a barra na primeira camada, segunda camada, terceira, se existir, e etc. E a segunda função mais importante é evitar o rompimento da estrutura através do esforço cortante, tá certo? É tipo aqui, ó, essa imagem aqui parece que está até mostrando. Se você tem pouco estribo, se você tiver pouco estribo, ele vai romper pelo cortante, tá? Então, o esforço cortante ele é muito importante para que você, aliás, o estribo é muito importante para que você evite rompimentos através do esforço cortante, tá certo? É por isso que muitas dessas barras, ó, quando chegam perto do apoio, o estribo ele começa a ficar mais próximo um do outro, tá vendo? Ó? Aqui ele tem um distanciamento. Quando chega perto do apoio aqui dessa outra viga, ele vai ficando cada vez mais perto, né? No caso, ele fica com uma distância menor, tá bom? Isso aqui ocorre geralmente próximo dos apoios, tá certo? E em alguns casos, você precisa de uma armação dessa inclinada aqui, ó, que também ajuda a evitar o cortante nos apoios, tá? E se assemelha um pouco se assemelha um pouco às armações, né, contra a punção, certo? Tem uma função muito importante de evitar essas fissurinhas aqui, ó. Aqui, pronto, ó. O ferro fica desse jeito para evitar essas fissuras, certo? Essas fissurinhas aqui no apoio. Tá tudo bem por aí, pessoal? Nada o quê, Ana? Tranquilo. Tá dando para entender? Beleza. Vamos fazer um exercíciozinho, depois eu pego uma viga dessa aqui, coloco lá no grupo e pergunto, tipo, pessoal, qual a extensão total de ferro que eu tenho que comprar para fazer essa viga, né? Só para vocês darem uma estudada. Porque só ver assim, vocês estão entendendo, eu sei que vocês estão entendendo, mas aí, se não praticar, acaba que você não fixa o assunto, tá certo? Então é isso, gente. Aí, só mostrar aqui outra configuração dele, ó, que estão várias vigas aqui. Então, você tem, por exemplo, nessa viga,
essa armação na parte de cima, na primeira camada. Aí, ainda na primeira camada, tem esse reforço que está no apoio do pilar 17. Esse outro reforço já está na segunda camada e ele vai desse ponto aqui até depois um pouquinho do pilar 17. Esse daqui é um reforço que fica só em cima do pilar 15. Ele está na segunda camada também. E aqui um reforço ainda maior no pilar 17, na viga, né? No pilar 17, com mais 2 barras de ferro 8 na segunda camada. Tem uma ferragem de pele aqui, uma armação de pele, tá? Geralmente a armação de pele é quando existe alguma influência de momento fletor na viga. E aqui eu tenho mais, em cima do apoio, mais um reforço, tá certo? Na parte de baixo da viga, basicamente linear. E essa viga é a viga 19, 119, tá bom? Aqui estão os estribos dela, ó, 10 por 35. 10 não é o tamanho da viga, 10 é o tamanho do estribo. A viga ela tem 15 centímetros, né, de espessura, essa daqui. No caso, fica recobrimento de 2,5 para cada lado. Beleza? Tem 2 tabelas aqui, provavelmente são 2 pranchas. E é isso. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? A leitura do projeto basicamente é ler a forma, que é o mais importante para o arquiteto, é ler a forma. E a armação é só para você entender realmente, não ficar voando também, né? Porque quando você chega lá e vê uma discriminação com o símbolo do diâmetro, você já sabe que aquele ferro ali tem que ser de quanto? Daquele diâmetro, né? Se se lá tem, por exemplo, 3 na frente, então você sabe que são 3 ferros. Então você já sabe a quantidade de ferro e já sabe o diâmetro dele. Deu para entender? Não é assim, viu, Ana? Parece complicado e no primeiro momento realmente ele é, mas com o tempo você começa a simplificar a coisa. Ó, o primeiro número é sempre a quantidade. Então, 2. Tem 2. Então, eu sei que tem 2 ferros. Mas qual o diâmetro? Tem o símbolo universal do diâmetro. E tem a indicação do diâmetro. Os diâmetros estruturais são 8.0, 10.0, 12.5, 16.0, 20.0. Aí tem os mais grossos aí que só usam mesmo em prédio grande, que é 25, 32, tá? Então, são essas as bitolas. Aí tem as complementares, que geralmente são usadas nos estribos, né? Ou em algum reforçozinho básico, que são o 5.0 e o 6.3. Então, se você já consegue ler em qualquer planta dessa daqui, você consegue visualizar, aqui, por exemplo, são 9 ferros, não é? Você sabe que são 9 ferros. E qual o diâmetro desses 9 ferros? 5.0. Pronto, você já sabe a quantidade e o diâmetro. Já é, vamos dizer assim, muito mais do que a metade do entendimento do projeto. O resto é realmente você interpretar o desenho, tá bom? E isso alguns exercícios aí vão resolver isso pra gente, tá bom? Beleza, pessoal? Me estendi um pouquinho aqui na aula de hoje, mas era para ser rápida, mas é só para vocês entenderem um pouco como é que lê o projeto estrutural, tá bom? Depois a gente pratica um pouco. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, bro. Ok, então. Ótimo. Pois então, gente, um bom fim de semana para vocês, tá? E até segunda-feira, viu? Segunda. Um abraço. Acabou a semana de Paulo, né? Pode chamar Foi essa semana bom. de Paulo. Pode chamar essa semana de Paulo aí, né? É, Realmente. Mas foi bom. Valeu, gente. Pelo Valeu. menos a gente deu uma andada bacana e assim, a semana foi. Só teve um dia, praticamente, 2 dias, né? 2 dias de assunto. O resto foi tudo. Os outros 2 dias foram atividades extras, né? De assuntos complementares à nossa ementa, né? Show de bola. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Oi, valeu, gente. Uma boa tarde. Bota presente aí, tá bom? E bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.
Ei, Paulo, vou ficar aqui para mostrar ao senhor, viu, uma coisa? Vou pro PA. Tu- tudo bem, Marcelo. Vou apresentar aqui pro senhor ver. Tá certo, pode apresentar. Já liberei aí. Pronto. Tá conseguindo ver, né, professor? Tô vendo sim. Tá vendo, né? Pronto, pessoal. Aí eu fiz aquela modificação que o senhor pediu. Coloquei os pilares. O tamanho do pilar, professor, tá correto, né? Eu coloquei 60 por 1 metro de Não, comprimento. essa aí a gente ainda vai ver, porque essa Ah, edificação aí, ela não é de 20 andares, não, né? não, não, é não. Aí tem Então, que ver, aí, né? então a gente tem que dar uma conversada aí, esse pilar provavelmente não vai ficar esse tamanho, não. São os 3 pavimentos aí, né? Ah, pronto, tá certo, professor. Aí eu coloquei, sobre esse espaço aqui, eu coloquei os 2 elevadores e coloquei uma escada aqui. Eu tirei aquela porque era como se fosse uma escada principal, porque tinha tanto de subir como de descer. Eu coloquei uma aqui, tamanho padrão, eu optei 1,80, que dá espaço para a pessoa passar aqui, sair do estacionamento para subir para cá. O que você acha, professor? Mas ela sai de onde, qual é a setinha de fluxo? Para É onde é assim, aí? ó. Aqui ela tá subindo para cá, ó, para vir para cá, para entrada principal. Então, lá embaixo ele entra pelo outro lado, é isso? Isso, por aqui por baixo, aqui. Certo. Então não é uma escada que faz um U, não, né? Não, é não, professor. Entendi. Já sabe. Aí aqui tem um elevador que eu coloquei, os dois, e os pilares. Aí eu coloquei aqui, ó. E deu um Tá, depois, espaço depois a gente vê o a tamanho questão desses dos pilares, né? pilares e o espaço entre eles, que você colocou aí em blocos, né? Isso, Mas depois foi. a gente vê isso daí. Você sabe, eu vou lhe passar um link de uma Sim, aula de concepção lá de Sistemas 2 que vai lhe certo. ajudar a soltar o alinhamento dos pilares, não só desses aí do meio, mas de todos. Ah, Deixa eu ver aqui. Eu lhe passo o link daqui a pouco. Pode pronto. continuar aí enquanto eu vejo aqui. Pronto, isso aí. Fiz a correção aqui da parte do banheiro. Fechei Aham, aqui, coloquei a porta aqui. Aí ficou agora normal. A frente aqui eu coloquei, né? A pele de vidro. certo. E Entendi. diminui aqui um pouquinho o espaço aqui, que tava 5 metros, né? Aonde? Sim. Tá quanto agora? Tá 4,60. Ainda tá muito, né, professor? Eu vou Tá um puxar um pouquinho bocadinho. mais. Não, assim, é Ah, realizar, dá para realizar, mas ele é bem, é, bem complexo. aham. Deixa uns 3 metros, tá bom, né, professor? 3 metros dá para vencer tranquilo com Ah, a altura de viga aí, vamos dizer, padrão, 70 no máximo. pronto, eu vou voltar para 3 metros. Pronto. Aí fiz só essa modificação aqui, professor. Certo. Eu vou colocar o link aqui no chat Ah, para você, para você acessar o vídeo de lançamento dos pilares, e aí você é de Sistemas 2, mas aí você aproveita bastante esse lançamento. Dá para você fazer o lançamento aí, tá certo? tá certo, professor. O link é esse daí. Aí qualquer coisa lá no YouTube, você entra numa playlist, a Sim, playlist do semestre passado, também, de Sistemas 2 também, que lá tem também o pré-lançamento. Então você tem basicamente duas sim. aulas gravadas que lhe mostram como fazer o pré-lançamento dos eixos dos pilares, tá certo? Certo, Dá uma professor. olhada lá, aí qualquer dúvida você pode mandar no WhatsApp, tá bom? Pronto, tá aqui a. Ah, foi o senhor mesmo que gravou a aula, né, professor? Oi? É a aula do senhor, né? Aqui, do 2 É aqui, aula né? minha, é aula minha. Ah, Só que de outra turma. Se inscreva, tá, rapaz.
Vamos escrever lá, Sandra. Eu vou curtir lá. Ah, beleza, show de bola. Tá bom, obrigado, Beleza. viu? Pois Valeu, bom. viu, professor? Tá, tchau, tchau. Tchau.